E eu tenho muito prazer em dar as boas-vindas olha, o currículo do nosso entrevistado agora dá o tamanho do que ele pode dividir conosco a respeito de compreensão do que está acontecendo agora no mundo. O ex-ministro, ex-embaixador Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil em Washington, embaixador do Brasil em Roma, também foi embaixador representante permanente do Brasil em Genebra, passou pela ONU, foi subsecretário-geral da ONU, secretário-geral da UNCTAD no Brasil, ministro do Meio Ambiente, ministro da Fazenda, o ex-ministro Rubens Recupero, a quem eu dou o bom dia e as boas-vindas aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, ministro, tudo bom? Bom dia, muito obrigado. A gente que agradece a atenção do senhor conosco e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque é um momento em que todos nós aqui, não é, ministro, tentamos fazer cenários, entender o que está acontecendo, entender quais serão as consequências para o mundo, para o Brasil. Então, acho que a primeira pergunta, que é a mais básica e a mais difícil de todas, é: como é que o senhor está vendo esse momento e que tipo de consequências o senhor vê dessa decisão da Rússia ter invadido a Ucrânia, ministro? Eu estou vendo com um sentimento de choque e de horror, né? Que nós não estávamos acostumados a esse tipo de agressão há muitos anos. Eu nasci 2 anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial, né? Isso já foi há 85 anos atrás. E nesse período todo nós tínhamos gozado de uma relativa paz, embora houvesse guerras regionais e locais. O que os russos estão fazendo é inconcebível, né? Porque eles praticamente liquidaram com todo esse período de relativa paz e segurança e estão atuando com uma brutalidade crescente, porque como essa invasão não saiu da maneira como eles esperavam, eles estão encontrando uma resistência muito maior por parte das tropas ucranianas. A tática que eles adotaram agora é essa tática de atacar cidades, atacar hospitais, para aterrorizar a população, como eles fizeram na Síria, né? Em Alepo, por exemplo, eles praticamente reduziram a cidade a um monte de ruínas. E é o que eles estão voltando a fazer. Além do crime da agressão, porque eles invadiram um país que, sem nenhuma provocação, sem terem sido agredidos antes, além disso, a cada dia eles cometem novas barbaridades, né? Novas violações de todas as leis de direito humanitário, de direitos humanos, de direito da guerra, e infelizmente não se vê uma luz no horizonte, porque parece que hoje mesmo o contato em que havia tanta esperança dos 2 ministros de Relações Exteriores na Turquia teria terminado sem nenhuma conclusão, né? Embaixador, muito obrigado aqui pela presença do senhor, sempre tão brilhante assim. O embaixador Rubens Recupero é mais do que um diplomata, é um formulador de política, é um pensador de política externa, formulador de política externa, e tem acompanhado a evolução da diplomacia no mundo. E é por isso que eu gostaria de provocar o senhor com essa pergunta. A gente está com um conflito, né, um conflito de brancos, né, como se diz, em pleno continente europeu, ou pelo menos ali às portas do continente europeu, e a gente não verifica a diplomacia atuando no sentido de buscar a paz, né? A gente verifica, por exemplo, esses sujeitos aí, russos e ucranianos, estão se matando, mas eles, os chefes políticos e representantes militares e tal, se sentaram em torno de uma mesa para tentar encontrar alguma forma ali de encaminhamento, enfim, abrindo portas para o entendimento, né? Os guerreiros abriram portas para o entendimento. E o que é que faltou o que é que falta naquela mesa, não é, embaixador? Falta um diplomata, faltam observadores da ONU, falta inclusive a presença física, né, pessoal do secretário-geral da ONU. E aí é que vem a minha provocação. A gente assiste uma falência da diplomacia nesse episódio, né, que levou a isso tudo. A gente assiste o secretário-geral da ONU, parece ser o homem errado no lugar errado, na hora errada.
porque ele fez discursos muito emocionados, ele fez discursos como linha auxiliar da atitude ou do comportamento do presidente americano, e aí perdeu a credibilidade, como disse aqui um português, o Major-General Raul Cunha, que nós entrevistamos aqui, especialista em conflitos internacionais. O Guterres perdeu até a credibilidade, né, de se posicionar como alguém que represente e representa de fato o contexto das nações para liderar um esforço de paz. Não há ninguém fazendo isso. Ao contrário, o que a gente assiste, de um lado, os russos, enfim, fazendo o que fazem, né, barbaridades, e de outro lado, as pessoas ali esticando a corda, né, o Ocidente esticando a corda em relação ao Putin e à Rússia. No que é que, com a sua experiência, embaixador, nos lance luz sobre isso, o que é que nós devemos esperar daqui para frente? Bem, você acentuou um ponto de fato interessante. A atuação do secretário-geral das Nações Unidas tem sido relativamente apagada nesse caso, né? Ele tem se limitado praticamente a comentar as reuniões do Conselho de Segurança. Mas houve outras iniciativas de paz que foram tentadas sem êxito. Eu destacaria entre elas, a mais importante foi do presidente Macron, da França, na qualidade de presidente da União Europeia. Antes da eclosão do conflito, ele fez uma verdadeira diplomacia de ir e vir. Ele esteve várias vezes, né, em contato, quer telefônico, quer pessoal, tanto com o Putin como com o presidente da Ucrânia. Em seguida, houve outras tentativas menores do primeiro-ministro da Alemanha, a própria ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, que esteve lá. No primeiro dia do conflito, um acontecimento que teve pouca repercussão na imprensa, o Papa Francisco fez um gesto inusitado. Ele saiu do Vaticano e foi visitar a embaixada da Rússia junto à Santa Sé para lançar um apelo humanitário. E nós tivemos também as visitas do primeiro-ministro de Israel há pouco tempo e as tentativas do primeiro-ministro turco, que redundaram nesse encontro que não teve resultado. Então, eu diria que não faltaram tentativas diplomáticas. O que faltou foi receptividade, sobretudo, eu diria, em mais de 90%, a responsabilidade me parece caber ao presidente Putin, né? Ele teve um plano deliberado de invasão que foi preparado com muito cuidado, foi, na verdade, um crime premeditado, né? Porque as primeiras denúncias dos órgãos de segurança americanos de que ele pretendia invadir a Ucrânia datam de novembro e dezembro do ano passado. Portanto, foi uma operação friamente organizada e ele se mostrou absolutamente refratário a qualquer tentativa de se conter. Eu creio que isso se deu porque ele teve muitos êxitos em tentativas anteriores. Em 2008, ele invadiu a Geórgia e não pagou nenhum preço por isso. Em 2014, ele anexou a Crimeia e começou a incentivar a secessão das províncias do leste da Ucrânia. Em setembro de 2015, ele interveio na guerra civil da Síria durante vários anos, e em todos esses episódios ele se saiu bem. Houve algumas tentativas de puni-lo com sanções, mas foram sem resultado, não tiveram, na verdade, um impacto tão grande. Ele se sentiu estimulado, como costuma acontecer nesses casos, né? E resolveu invadir a Ucrânia achando que ia ser uma operação fácil, da qual ele provavelmente ia extrair o resultado
de voltar a ter um domínio total sobre aquele país. A operação tem saído, ao contrário, muito mais difícil do que ele imaginava. O número de mortes do lado russo é muito grande. Aqui no Brasil também ninguém publicou isso, mas calcula-se que o custo da guerra para os russos é de 20 bilhões de dólares por dia. Nós já estamos, como se sabe, no 15º dia dessas operações. E a Rússia não é um país extremamente rico. Ela tem uma economia do tamanho do Brasil. Então, até que ponto ela pode aguentar um custo desse tipo, mais as sanções? Eu não estou falando das sanções, veja bem, é o custo das operações em si. E o número de mortos que eles estão tendo nas operações parece muito grande. Os órgãos de segurança americanos e ocidentais calculam em 5 ou 6 mil soldados mortos. Os ucranianos dizem que são 11 mil, entre eles já 2 generais. Então o custo vai crescer. Eu acredito que enquanto essa operação não se definir em termos da possibilidade dele não conseguir os objetivos, ele não vai aceitar apelos diplomáticos, porque ele agora dificilmente pode recuar, compreende? Depois de todo esse desgaste que ele vem tendo, o isolamento da Rússia no cenário internacional, ele não tem até agora nada a apresentar como resultado dessa operação. Sônia Blota aqui, eu falo com o senhor diretamente de Paris e devo dizer que eu volto aí num clima muito complicado, é um momento de muita preocupação para todos, o mundo inteiro está preocupado, mas aqui onde está acontecendo o centro da guerra está muito complicado mesmo, eu posso dizer isso agora como testemunha. Mas o que eu gostaria de perguntar para o senhor é que nós vimos recentemente que os Estados Unidos e a Europa estão negociando com a Venezuela e também acelerando as negociações com o Irã. Aliás, ambos os países com grande potencial de produção de petróleo e também aliados da Rússia. A crise energética ampliada pela guerra vai gerar fortes impactos na geopolítica mundial nesse sentido, ministro? Vai sim, Sônia. Eu compreendo o que você diz sobre o impacto na Europa, porque eu mesmo tenho 3 filhas que moram, uma na Suíça e 2 na França. E eu tenho falado por telefone e sei qual é o sentimento de pânico que há aí, inclusive porque, pela primeira vez em muitos anos, o lado russo tem falado na possibilidade de utilizar armas nucleares, né? Coisa que antes era um tabu, nem se falava disso. E é claro que, para os europeus, a exposição a esse perigo é muito maior. Você falou sobre a questão do petróleo. A curto prazo, eu não vejo muito uma solução, nem do lado da Venezuela, um pouco menos do lado do Irã. O Irã tem possibilidade de aumentar muito a produção. A Venezuela não tanto. A Venezuela, hoje, pouca gente sabe, está produzindo um volume de petróleo por dia que é inferior ao do Brasil, porque durante muitos anos houve abandono das instalações, falta de peças. Embora o potencial da Venezuela seja grande, ela vai precisar de algum tempo para poder colocar os poços em operação. A curto prazo, a única solução seria a Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita está impondo condições para aumentar a sua produção. Ela deseja um entendimento geral com os Estados Unidos, um apoio americano na operação que eles mantêm no Iêmen, e praticamente uma imunidade ao príncipe regente por causa daquele assassinato do jornalista na Turquia. Então é difícil encontrar uma solução sobre isso. Agora, a sua última pergunta é muito acertada. Eu creio que qualquer que seja o resultado dessa invasão da Ucrânia, demore um pouco mais ou menos, a situação do mundo não vai nunca mais voltar ao que era antes do dia 24 de fevereiro. Nós inauguramos agora um período muito mais sombrio, porque a demonstração prática de que a Rússia estava disposta a utilizar o seu poderio militar e até mesmo
mencionar a possibilidade de uso de armas nucleares, faz com que o mundo todo entre num estado de despertar brutal. É como se alguém despertasse de um sono e, de repente, se desse conta que o mundo é um lugar perigoso. Nós vamos ter uma política internacional mais militarizada, países que antes eram neutros, como a Finlândia e a Suécia, cogitam agora seriamente de aderir à OTAN. A OTAN vai sair mais forte. Os alemães já aprovaram um plano grande de rearmamento, coisa que eles nunca tinham feito em 70 anos, desde que acabou a guerra. Então a Europa volta a se militarizar, volta a se armar, e a Guerra Fria vai voltar entre os Estados Unidos e o Ocidente de um lado e a Rússia e a China do outro. E é difícil que numa atmosfera desse tipo nós possamos ter condições propícias ao comércio, aos investimentos, aquilo que se chamava o período da globalização, da intensificação dos contatos, vai sofrer um golpe mortal com essa guerra. Olha, eu agradeço muito ao ex-ministro Rubens Recupero, diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil em Washington, em Roma, subsecretário-geral da ONU e com esse currículo de quem já viu tanta coisa na vida e também no campo da geopolítica, nos ajuda a entender o que está acontecendo agora. Ministro, muito obrigada, hein? Volte sempre aqui à Rádio Bandeirantes. É um prazer. Muito obrigado. Bom dia a todos.